noite, amados e queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez juntos para adorarmos ao Senhor. Então abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Para aqueles que têm algum receio com o Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, puxar das cortinas, o descortinar. Não tem nenhuma conotação de ameaça. É revelação do Senhor Jesus. E o capítulo 19 hoje é muito importante para nós, principalmente no dia da ceia do Senhor. Então abra sua Bíblia e mantenha aberta no capítulo 19 para nós estudarmos a palavra do Senhor. E começa assim: depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão. Quando começamos e depois destas coisas, nós precisamos ver o que está em antes, porque é assim que faz sentido. O que é depois destas? Apocalipse, nós interpretamos ele em 7 sessões progressiva, como se por 7 vezes fosse aberta a cortina, e mais uma cortina, e mais uma cortina, e a história se desenrola. Nós não olhamos Apocalipse cronologicamente, e não podemos observar o livro de Apocalipse como literalmente em muitos textos, porque há muitas colocações que ela tem um significado ou uma simbologia que era muito comum para aquela época e que às vezes nós não compreendemos por estarmos em época diferente. Então, depois dessas coisas, o que João tem em mente é o que está escrito anteriormente, aqui mesmo no capítulo 18, a queda da Babilônia. O que é a Babilônia em Apocalipse? A Babilônia em Apocalipse era o império do mal. Lembrando que Deus, pela sua graça, revelou ao seu servo João as coisas que em breve haviam de acontecer. E João, sendo judeu, ele sabia perfeitamente o significado que ele usava. Babilônia tinha a ver com o período que os judeus ficaram cativos no império. E sempre o império governa o mundo. Nesta época, o império era o império de Roma. Então ele está olhando para o império do mal. Apocalipse nós poderíamos dividir em 2 partes também, até o capítulo 11 e até o capítulo 22, que ficaria uma coisa bem simples de entender esta revelação, em um sentido que o Senhor Deus nos mostra as coisas que estão acontecendo na igreja, a igreja é perseguida por todo o tempo, e depois do capítulo 11, a igreja triunfante. Nós como igreja somos militantes, triunfante quando o Senhor Jesus voltar. Nós estamos no mundo, e no mundo tereis aflições. A Bíblia não nos engana, ela não diz em nenhum texto que por ser cristão as coisas vão dar tudo certo e tudo que eu tocar abençoado será. A música é bonita, mas é muito mais para Midas do que para a Bíblia. A Bíblia nos diz que na verdade nós vamos ter muitas lutas, e todos nós sabemos disso. Nós temos 2 cidades no livro de Apocalipse que são figuras, a Babilônia e Jerusalém, a Nova Jerusalém. A Babilônia antiga, o império do mal, e a Nova Jerusalém, que há de manifestar em Cristo Jesus. Nós temos a figura de 2 mulheres, nós temos a virgem e nós temos a prostituta. Então o Apocalipse revela que há 2 povos, os maus e aqueles que foram regenerados, pecadores também, mas regenerados e faz parte da igreja do Senhor Jesus. A Babilônia e a grande meretriz, se você for lendo Apocalipse, quando ele vai chegando lá próximo do capítulo 17, 18, diz que ela governava e
e seduzia os homens comprando as próprias almas. E ela é maravilhosa porque é bonita, escarlata, mas tem um cálice de imundície, é podre, uma corrupção generalizada. Apocalipse mostra esse mal que existe no mundo como sendo uma meretriz, ou então a Babilônia. E aqui no capítulo 18, a ruína da Babilônia, ela nunca mais vai brilhar. Chegou o seu fim. Os seus mercadores, que eram seduzidos pela feitiçaria, todas as nações, e na mão dela encontrava o sangue dos profetas. Há um sistema maligno no mundo todo que é sedutor. Todos nós enfrentamos a sedução do mundo. Agora, ao mesmo tempo que a Babilônia é sedutora, ela embriaga-se com o sangue dos santos. Ou seja, ao mesmo tempo que ela promete muito prazer, ela persegue o povo de Deus. E nesse sentido, em todos os aspectos, nós passamos e enfrentamos essas coisas. Nós enfrentamos essas coisas todo o tempo, porque também nós estamos no mundo. É como se nós estivéssemos interagindo em dois reinos. O reino do nosso Senhor em todos os lugares, Deus reina, trono mostra que o Senhor reina, mas ao mesmo tempo nós estamos em um planeta, em um mundo, em um sistema, e nós temos responsabilidade com esse planeta, nós temos responsabilidade com as pessoas, mas nós enfrentamos o mal. E o mal nem sempre está longe, às vezes está dentro de casa, está na porta da nossa casa, está na nossa vizinhança, em todos os lugares. E o mal também tenta seduzir o nosso coração. É muito comum, mesmo alguém santo que serve ao Senhor, ter em um momento um descontrole e perder a paciência e ser agressivo. Todos nós já passamos por isto. Eu lembro uma vez, as nossas filhas ainda eram pequenas, e nós estávamos no carro, e uma pessoa passou e fechou, e eu saí atrás, acelerado, e aí então a filha disse: papai, o senhor é crente. É verdade, né? Puxa vida. E a gente tem que lembrar dessas coisas, que de repente você perde a paciência. Nós somos pecadores. E a emoção é mais rápida do que a reflexão do nosso conhecimento bíblico. Então nós somos pecadores, mas aprove a Deus salvar, aprove a Deus chamar o seu povo. Então nós interagimos em um mundo que há uma maldade, mas há uma graça do Senhor no coração dos eleitos, dos santos, daqueles a quem Deus aprove salvar. Então, depois dessas coisas, tem a ver com a queda da Babilônia. Uma grande multidão, eu acho que estavam projetando aí, né? Uma grande multidão louvando a Deus, uma grande multidão cantando ao Senhor: aleluia, aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Quando é que esta multidão canta? Quando a Babilônia cai, quando a Babilônia sofre. Então nós temos um oposto em que, se de um lado a Babilônia tem a exaltar, nós sofremos. De outro lado, a Babilônia cai, a multidão se alegra e glorifica a Deus, porque o poder pertence a nosso Deus. Sempre o poder pertence ao nosso Deus, a salvação pertence ao nosso Deus. O nosso Deus reina pelos séculos dos séculos, e a multidão então louva ao Senhor. A multidão são os salvos, os eleitos. O que João está tendo uma visão é do encontro da noiva
com o noivo nas bodas do Cordeiro. Nós vamos até o versículo 10. É verdade que o capítulo faria muito sentido, mas se pudéssemos expor de uma vez só, mas é longo, porque o capítulo 10 vai mostrar o noivo, mas hoje nós vamos olhar a noiva. A multidão está alegre. Por que está alegre? Versículo 2: porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Quando a Bíblia diz de prostituição e de adultério de forma figurada, ela está falando da mistura, ela está falando do pecado e a mistura com a religião. Nós sempre olhamos e pensamos, um dia a igreja vai ser perseguida, porque há de aparecer o anticristo, e parece que as coisas estão sendo tudo preparada para que isso aconteça, e nós achamos que o anticristo vai surgir de um partido político. Irmãos, o anticristo surge de forma religiosa, porque senão não seria anticristo, porque ele aparece para enganar, e se possível enganaria os eleitos de Deus. Nós temos que olhar para dentro, nós temos que olhar os perigos que nós corremos das heresias que infiltram dentro da igreja, porque o que aparece na Babilônia é a mistura do poder político, o poder militar e a religião. Esses elementos se fundem em um só poder, onde aquele que é contra o Senhor Deus há de se manifestar usando também a própria religião. Por isso, a prostituição tem a ver com a religião e a mentira. É quase inadmissível, nós não estamos jamais prontos a pensar nisto, mas há muitas mentiras que entram no meio religioso. Há mentira também no mundo fora religioso. Há mentira na internet, há muitas mentiras nas imagens, há muitas mentiras em todas as coisas que os homens fazem, porque todo homem é mentiroso. Verdadeiro é o nosso Deus. Mas quando nós fazemos o que Oséias diz da mulher, que é ele, e segundo o Senhor Deus mandou, para que ele a amasse, ao mesmo tempo ela prostituía, a prostituição. Então nós temos duas igrejas de Apocalipse. Nós temos uma igreja que é uma igreja prostituta. O que é uma igreja prostituta? Ela flerta com o poder, ela deseja o poder, ela deseja a grandeza, ela procura a relevância dos povos e o poder do mundo. E é muito comum sermos enganados, achando que por causa do evangelho nós temos que fazer uma mudança de poder sistêmico. E o poder sistêmico é uma responsabilidade de cidadania de cada pessoa que conscientemente e inteligentemente deve fazer a sua avaliação daquilo que é mais propenso ou menos propenso para a glória de Deus e o bem coletivo. Mas a igreja tem o seu papel de pregar o evangelho de Deus de forma profética. O que é de forma profética? Nós temos que pregar que o pecado é pecado, mesmo que muitos digam que não é. Nós temos que pregar que o certo é certo, mesmo que alguns achem que não é. Nós temos que pregar que o errado é errado, mesmo que corra perigo. Porque o papel da igreja é segundo as Escrituras. Então nós temos aqui a Babilônia, nós temos a prostituta que sai a enganar os povos. Então, de novo, como há o julgamento, porque o verdadeiro e justo, o juízo de Deus, o julgamento da prostituta, a prostituta está sendo julgada, segunda vez, versículo 3, eles estão dizendo, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. O que isso significa? Significa que o juízo de Deus é verdadeiro e é eterno. Nós só temos dois povos, os lavados no sangue do Cordeiro e aqueles que não se arrependeram. Então nos céus não vai ter separação se é batista,
se é presbiteriano, se é wesleyano, se é de outra denominação, porque nos céus só os lavados no sangue de Jesus. Mas haverá um povo que não estará nos céus, porque não foram lavados no sangue do Cordeiro. Haverá uma separação e haverá um juízo eterno. Haverá um julgamento eterno, para sempre, para todos sempre. Versículo 4, os 24 anciãos, e eu já falei aqui uma vez, mas só para relembrar, os 24 anciãos simbolizam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. A liderança da igreja apostólica, que representa a igreja, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, tanto Ezequiel viu como João viu. E os seres viventes representam os seres celestiais, os arcanjos, os querubins e outros seres que nós não conhecemos, só conheceremos na glória. Mas os seres espirituais e os representantes da igreja prostram e adoram a Deus que está sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Esta é a igreja representada, e os seres celestiais adoram a Deus. A igreja adora a Deus. O fim de todo homem é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós somos chamados para adorar a Deus. A igreja, para adorar a Deus, ela tem que desgloriar de si mesmo. Para nós adorarmos a Deus, nós não devemos buscar glória própria. É verdade que você tem seu conhecimento, a sua forma de contribuir, você é uma bênção para a sua família, é uma bênção para o reino, e muitas pessoas contribuem com tantas outras, e é uma maravilha. Mas para a glória de Deus, não tem espaço para a glória do homem. Não temos o personagem na igreja. Eu sei que alguns irmãos até chegaram aqui carinhosamente, e alguns dizem, olha, eu vim visitar a sua igreja. Deixa eu lhe dizer, ela não é minha. Primeiramente, ela é de Jesus. Segundo, ela é nossa, porque a igreja é de Jesus. Quem comprou a igreja foi Jesus. Quem morreu na cruz foi Ele, e só Ele tem a mão furada, e ninguém mais tem igreja nessa terra. Essa é a igreja de Jesus. E a Ele honra, glória, poder e domínio para sempre. Agora perceba que Deus está sentado no trono, sempre esteve. Mas a ideia de assentado no trono não quer dizer uma posição física, porque Deus é espírito. Significa que Ele é absoluto, que Ele reina. E por que isso era importante para aqueles irmãos que receberam o livro de Apocalipse? Porque o império da Babilônia, que figurativamente era o império de Roma, e que os imperadores assustavam o mundo e mandavam no mundo, e tinham o poder, e nesse período os imperadores também eram adorados como deuses, e havia igrejas para eles, chamados os neócoros, aqueles que assentavam no trono para julgar os homens. João está dizendo, quem assenta no trono de verdade é Deus. Os homens podem sentar em algum trono por algum tempo, mas o tempo passa e eles não continuam no trono, porque o único trono que permanece pertence ao Criador, ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, soberano, temível, terrível, amoroso, santo, e nós poderíamos falar aqui muitos atributos do nosso Deus. E a igreja então adora, os seres celestiais adoram a Deus. A Babilônia caiu. Então do trono sai uma voz que dizia: louve o nosso Deus todos vocês, os seus servos, todos que temem, os pequenos e os grandes, louvem ao Senhor. Nós existimos para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Louve ao nosso Deus, temei ao Senhor, temei com reverência e santo tremor. Só o nosso Deus pode ser adorado, e o princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus poderia ser colocado como medo, mas é mais do que medo, é respeito ao nosso Deus, porque Ele reina e Ele é eterno.
e Ele é digno. Todos, grandes e pequenos, temam ao Senhor. Versículo 6, uma voz, de novo. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e de como forte de trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Nós poderíamos ver desde Êxodo capítulo 1, versículo 24, andando eles, ouvi o tatalar das suas asas, como ruído de muitas águas. Ruído de muitas águas. João viu também na ilha de Patmos. Há um barulho ensurdecedor, que causa tremor, que causa, de alguma forma, uma inquietação e um quebrantamento diante do Senhor Deus. E esta voz, uma voz de multidão, e a voz de trovão, e a igreja, e todos adoram o Senhor, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso Deus é o Todo-Poderoso. Você pode alguma coisa, você pode ter algum poder de decisão. Alguns homens têm mais poder, alguns homens têm poder político, outros homens têm poder religioso, outros homens têm poder de influência. Nós temos algumas pessoas que têm poder, mas o nosso Deus é todo-poderoso, e só Ele é todo-poderoso. E se Ele é o único todo-poderoso, e o todo-poderoso não era César, então não precisava temer a César. Pode ver que João não fala de César, pode ver que não fala de nenhum imperador, não fala de nenhum daqueles que estavam dirigindo, não está falando de Augusto, não está falando de nenhum imperador da época, como Paulo também não diz, porque sempre eles têm em mente que quem manda, que quem reina, quem é absoluto é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta é a nossa confiança. O nosso Deus é todo-poderoso, amém? Então veja o versículo 7. Se Ele é todo-poderoso, alegremo-nos, exultemo-nos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Vai ter o casamento. Bodas é o casamento. Vai chegar, está chegando o casamento do Cordeiro. E aí alguém pode perguntar: por que não o casamento do Messias? O casamento do Senhor Jesus. Por que o Cordeiro vai casar com a Virgem? Até é uma figura estranha para os nossos dias, porque nós podemos pensar assim: é um Cordeiro, vai casar com uma mulher, que coisa estranha. Mas é porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que isso significa? João está dizendo que Ele nos comprou. Ele comprou com o seu próprio sangue. O Cordeiro de Deus foi ao sacrifício. Para você entender a linguagem de figura, naquela época era diferente o casamento. Hoje as moças oram, os rapazes oram, e é bom orar mesmo, depois olham, depois sai para tomar um lanche, e conversa, e torna amigos, porque ninguém vai casar com o inimigo, né? E aí depois chega um momento de um dos dois tomar coragem e falar que gosta do outro, e planeja, e convida os amigos, e faz a festa, e casa. Naquela época era diferente. Primeiro fazia o contrato, quem ia casar com quem, e pagava o dote. Estava comprado, paga o dote. Paga o dote, já não podia desfazer mais o casamento. É o caso de José com Maria. Ele havia desposado-a, ainda que não era marido e mulher, era já casados, no sentido que só um divórcio poderia terminar, criar uma ruptura, que era um problema familiar sério. Então era pago. Cristo Jesus, Ele fez a aliança. Nós somos o povo da aliança. Ele nos escolheu. O Cordeiro de Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Estou só relembrando aqui a escola bíblica dominical. E Ele pagou o preço.
está garantido o casamento. Não tem ruptura, não tem volta. Nós vamos encontrar o Cordeiro de Deus. Haverá o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. É interessante que aqui diz que ela mesma se ataviou. E aí parece-nos que ela está tendo uma atitude, uma ação. É isso que parece algumas vezes. Até cantamos: foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Nós temos também essa impressão que nós estamos nos ataviando, nos preparando, assim como a noiva se prepara no dia do casamento. Escolhe o vestido, faz o cabelo, manicure à disposição, maquiagem, perfume, tudo bonito. Mas vejam que, se este versículo diz que a mulher se prepara, o versículo 8 diz que o vestido ela ganhou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo. O vestido ela não comprou. Ela veste o vestido, mas o vestido não foi ela que costurou. O que isso significa? Que a noiva é a igreja, e que a igreja se prepara, mas o preparo da igreja vem do Cordeiro, que a veste nupcial vem de Jesus, que nós somos preparados pela graça de Deus, e pela graça de Deus nós temos essa impressão que nós estamos nos preparando, mas na verdade foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos comprou, é Ele que nos prepara, é Ele que nos santifica, e tudo é Ele para a glória dEle. É por isso que está garantido, porque não é a nossa competência ou o nosso mérito, mas a graça do Senhor de nos vestir com linho finíssimo, resplandecente e puro. Então você imagina aí esta noiva vestida de linho finíssimo, resplandecente, brilhando. Por que ela brilha? Então o João nos ajuda na compreensão do que está acontecendo, e ele diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Os atos de justiça dos santos. Quais são os atos de justiça dos santos? O Senhor, a Ele pertence a honra, a glória, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos, e a Ele pertence a justiça. Eu não sei, mas provavelmente você já passou por injustiça, já se sentiu injustiçado, e às vezes fica indignado, porque algumas coisas são injustas nesse mundo. Mas o nosso ato de justiça não é ato de vingança. O nosso ato de justiça tem a ver com viver a vida no estilo cristão, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Os nossos atos de justiça não é vingança. O nosso ato de justiça não é raiva, não é mágoa, não é ressentimento. O nosso ato de justiça é crer que a Deus pertence a justiça. E por causa da justiça dele, que nós fomos salvos, pela graça que se manifestou em nós. Então nós vestimos o ato de justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a justiça do reino. Não é a sua justiça, não é o seu senso de justiça, não é o direito da sua justiça, mas a justiça de Deus. É por isso que nós pregamos sempre o perdão, porque o perdão tem a ver com a justiça de Deus. É verdade que algumas vezes perdoar parece ser injusto. Como eu vou perdoar aquela pessoa que não merece? É porque se merecesse, então não precisava de perdoar. Mas por que tem a ver o perdão com a justiça? Porque por causa da justiça de Deus, da ira de Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer no meu lugar e aplicou a justiça para que eu pudesse receber o perdão. E se Ele já fez isto, então o perdão deve ser compartilhado. Nós vivemos livres de ressentimento. Não guarde mágoa no seu coração, não deseje vingança, não pense em matar ninguém.
que o seu coração seja puro diante de Deus. Você tem alguém que você não gosta muito, se tem alguém que você não vai com a cara, se tem alguém que você olha e diz, é meu inimigo. O pastor Júnior dizia, aliste os seus inimigos, porque a Bíblia diz, orai pelos seus inimigos e por aqueles que lhe pertencem. Então passa a orar, porque nós não precisamos de inimigos, nós não precisamos revidar. O Senhor é justo juiz, quem planta, colhe. A justiça de Deus está em Cristo Jesus, a justiça de Deus é encarnada em Cristo Jesus. No versículo 9, o anjo fala, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E aí alguém pode pensar, então, se nós somos a noiva, quem são os convidados? A noiva é a igreja, o convidado é você, indivíduo, pessoa. Você não vai deixar de ser gente, ninguém vai deixar de ser gente. No céu nós não seremos anjinhos, nós continuaremos gente, em um corpo glorificado. Mas gente, os convidados, como que era o casamento? Quando o noivo ia buscar a noiva tinha as suas amigas que participavam da cerimônia, e o noivo levava os seus amigos. Ele ia buscar a noiva na casa dela e trazia para a casa do pai. E aí então nós tínhamos uma festa aí de alguns dias, conforme você pode observar a festa em João capítulo 2. O Senhor Jesus voltará, e quando ele ia buscar a noiva, eles iam cantando. E a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 em diante, que a volta do Senhor será com trombetas, com os arcanjos, os santos, os remidos virão com o Senhor para o encontro nas nuvens para sempre com o Senhor. O Senhor Jesus vai voltar, e nesse dia as bodas do Cordeiro, os convidados para esta núpcia somos nós. E nós somos honrados pelo Senhor para participar das bodas do Cordeiro. Somos chamados à festa do Senhor. Então, bem-aventurado você, que já recebeu o convite da salvação, que já recebeu o chamado eficaz. Você está na terra, mas o seu nome já está na lista de quem vai para os céus. Talvez o seu nome nunca estará em uma rua dessa cidade. Talvez nunca o teu nome será lembrado entre os grandes da terra. Mas o que importa é se o seu nome está escrito no livro da vida. Porque há muita gente com o nome escrito nas ruas, nas praças, que não tem o nome escrito no livro da vida. E nós receberemos um novo nome, e nós fomos chamados então para a ceia do Senhor. Ceia na Bíblia tem a ver com um jantar. E o Senhor Jesus, ele nos diz, Mateus, ele diz que 26 em diante, sobre a ceia, e ele diz que não tomaria de novo a ceia, os elementos da ceia, até que aquele dia tomaria novo conosco nos céus. O Senhor Jesus não disse que tomaria algo diferente, é muito mais do que isto. Ele disse que tomaria conosco o novo. Há um novo guardado nos céus. Eu não sei como que é o novo, mas o novo é tudo que desejamos. Quando chega no final do ano, que está chegando o ano novo, nós fazemos uma ceia, nós convidamos os melhores amigos, nós convidamos a família, e dia 1º de janeiro há uma expectativa de que tudo vai ser novo. Quando chega para julho, a gente já acha que não foi tão novo assim, estamos esperando de novo. Mas há um novo, um dia novo, uma história nova, um novo céu, uma nova terra, aguardando os santos. Aleluia. E neste dia nós tomaremos o novo com o Senhor. Então no dia do casamento, nós tomaremos a ceia com o Senhor. Nós participaremos da ceia com o Senhor.
E quando nós estivermos na glória, estas palavras são do Senhor, precisa ser escrita, são verdadeiras. Elas nos chamam a bodas do Cordeiro, a ceia da boda do Cordeiro, a ceia da noiva. Nos versos posteriores nós não vamos entrar, mas tem uma ceia do juízo de Deus. Nós não faremos parte do julgamento, do juízo de Deus. Nós faremos parte da glória, do encontro do noivo com a noiva. Meus irmãos, o que vale a pena mesmo, o que vale a pena, e o que você tem que pensar com seriedade, é naquele dia. Porque nós vivemos na terra, uns vivem 70, 80, 90, e alguns chegam até 100 anos. Mas todos nós só estamos de passagem aqui. Um dia todos nós estaremos diante do trono do Cordeiro. Você já pensou? Aqueles que lutaram tanto e fizeram tanto, chegar naquele dia e ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Perdeu tudo, perdeu tudo. Não importa se teve os melhores carros, se realizou os grandes sonhos, mas não estando com o Senhor, é morte eterna. Agora imagine aquele que amou o Senhor Jesus, e o amou até o fim, quer seja servo, quer seja escravo, quer seja rico, quer seja pobre, mas chega diante do Senhor, onde cada um chegará só. Nós não vamos ter alguém para nos ajudar e nos apoiar e nos encorajar neste momento. E você já pensou, quando tiver aquele alto e sublime trono, e assentado sobre o trono o Cordeiro de Deus, Ele que é alto e sublime, e chegar a sua vez, e você ouvir: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os seus 70, 80, 90 ou 100 anos da terra será ínfimo diante da eternidade. O seu sofrimento não fará mais sentido nem de lembrança, porque Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Isso não é utopia, isso é fé, é acreditar nas Escrituras, palavras de Deus. Mas infelizmente as pessoas estão mais interessadas em fazer um reino na terra, em fazer um trono na terra, achando que vai viver aqui para sempre. Nós estamos de passagem, não há nada que você não possa perder aqui, se você ganhar lá. Mas se você ganhar tudo aqui e perder lá, perdeu tudo. Não vale a pena, porque tudo aqui é efêmero, tudo aqui é passageiro. Nós temos que olhar para aquele dia, quando nós chegarmos nesta festa celestial, quando nós estivermos diante do Senhor. E aí então João diz assim: e acrescentou, o anjo acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Em outros modos mais sofisticados da língua portuguesa amazonense, a gente estaria lendo assim: e não é mentira não, é assim mesmo, vai ser assim. Se apegue às questões celestiais, não fique cravando o seu dente em cascalho da terra, que eles passam e acabam. Que a sua segurança não seja no que você pode adquirir aqui, mas o que você não pode perder lá. Naquele dia, na festa do Cordeiro, a noiva entrando pura, santa, perfeita, a igreja do Senhor Jesus, e eu e você convidados à mesa, para tomarmos a ceia com o nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, você não vai ficar preocupado com o que ficou aqui, porque o que ficou aqui, fica aqui. Você não leva, ninguém leva nada. Mas cuidado, porque as palavras verdadeiras do Senhor são estas:
Qualquer outra palavra que tenta fazer com que você pense, está vivendo os céus aqui na terra e acumulando coisas, não são verdadeiras. Tenha o que Deus lhe der, mas olhe para os céus, porque para quem olha para os céus, não fica perdendo tempo com quem fica aperreando a terra. Quem olha para a ceia do Senhor, não se preocupa se alguém falou mal, porque ele vive o bem, e quem vive o bem, não se preocupa com o mal, mas enfrenta o mal com o bem, porque essa é a justiça de Deus. Quem olha para os céus, não se estressa com a terra, não se apega à terra, não fica brigando por coisas da terra. Nós precisamos olhar mais para os céus, esperar a volta do nosso Senhor Jesus. Viver na terra é bom, é difícil, nós sofremos, temos aflições, mas é bom, ninguém quer morrer. Mas nos céus é muito melhor. Não tem comparação, não dá para correlacionar. Quando a gente fica pensando nos céus, eu contei sexta-feira, na nossa reunião lá na casa do Possete, o período que eu fiz tratamento para metal pesado. Todo dia eu tinha que comer aquele bocado de folhas que a doutora Kaori carinhosamente me acompanhava. E eu não gostava muito daquelas folhas de coentro e tantas coisas. E um dia, para eu tomar tudo aquilo, eu fiquei pensando, será que no céu vai ter coentro? E aí eu pensei, mas se tiver, vai ser delicioso. Eu não sei o que vai ter lá, mas vai ser melhor do que temos aqui, porque é perfeito, é santo, é o encontro da noiva com o Cordeiro de Deus. Pense nos céus, pense, tome a ceia hoje, pensando em tomá-la naquele dia, diante do Senhor. João, vendo essas coisas, ele diz, prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. É natural do homem adorar. O João foi adorar o anjo. Isso seria uma idolatria celestial. Não pode. O anjo disse, respondeu, não faça isso. Em outras palavras, o nosso caboclês, o João levou um carão no céu. Não adore anjo, nem anjo que é celestial, e nem homens que querem ser anjos. Outros querem ser arcanjos, e alguns já acham que são deuses. Não adore homens, não adore anjos, adore Jesus, adore a Deus. Assim como você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus. Adorar só a Deus. Nós vamos adorar a Deus. Este é o Espírito de Jesus, é o Espírito da profecia de Jesus. Adore a Deus. Você não veio aqui simplesmente porque planejou, foi o Espírito Santo que lhe trouxe. Eu estou vendo tanta gente querida. Você não veio aqui para me ver, você veio aqui para adorar a Deus. Então adore a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com tremor e temor diante do Senhor. E é nisto que hoje nós estamos tomando a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, nós temos 3 direções. Diz a palavra de Deus que nós devemos examinar a nós mesmos. Você não pode olhar para a vida dos outros. Olhe para você. Olhe para você. Olhe para trás. Veja como você tem vivido o Evangelho. Examina você mesmo. Se você não está vivendo o Evangelho, você pode ser crente há muito tempo, não entendeu o Evangelho, se arrependa hoje. Peça perdão. Confesse Jesus como teu Salvador. Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de viver só para você, é viver para a glória de Deus, para ser bênção na vida do outro. Anuncie a morte do Senhor. Então olhe para frente,
seja missionário. Não, mas eu não vou viajar. Não estou falando de viajar. Quem viaja é viajante. Missionário é aquele que fala do Senhor Jesus para os outros. A igreja é missionária. Você pode não ter um chamado específico para ser missionário, mas a igreja é missionária. Então olhe para frente, comunique o evangelho, anunciando a morte do Senhor até que Ele... Então olhe para cima, Ele voltará. E oxalá que fosse hoje. Você já pensou? Você pode dizer Maranata. Alguns solteiros ainda estão esperando que segure um pouco. Mas você já pensou se o Senhor Jesus voltasse hoje? Se nós deixássemos esta terra? Porque, meus irmãos, esse hotel é fantástico, mas o céu é muito melhor. Muito melhor. Esta comunhão é gostosa. E o lanchinho depois. E hoje tem até um especial aí que a irmã Ana trouxe. Hoje é especial. Mas o jantar nos céus, olha, é maravilhoso. Pensemos nos céus. Então o que nós devemos fazer? Adora a... João ia prostrar. O anjo disse: não, faça isso não. Adora a Deus. Prostre-se diante do Senhor. Amém? Então dobre o seu joelho. Vamos adorar a Deus. Vamos falar com Ele. Se você puder. Se você não puder, fique sentado. Mas adore a Deus. Fecha os teus olhos. Pela fé, procura entender e ver a visão do João. E você vai ver que não tem razão maior ou melhor do que adorar, desgloriar a si mesmo, deixar de viver para o nosso próprio ego, mas adorar a Deus. Adoremos o Senhor. O grupo vai estar louvando ao Senhor e nós vamos estar adorando a Deus.
santo, santo, santo. Tu és digno de louvor, toda honra, toda glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós nos rendemos a ti, ó Senhor, nós nos entregamos a ti. Que o Senhor reine no nosso coração, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas ações. Senhor, reine, reine, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Que o Senhor lhe abençoe, que seja uma semana de paz, de graça, que o Senhor lhe dê força, esteja à sua frente, conduzindo a cada passo, e que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhada na face da terra, desde agora e para sempre.